Espiral Learning, destilação do conhecimento. Por definição, a destilação é uma técnica de separação de misturas. Por que destilar? Dentro de uma mistura líquida, podemos encontrar inúmeras substâncias com múltiplos valores. O valor da mistura acaba sendo o valor mais baixo de sua composição. A separação das substâncias de alto valor da mistura passa a ser uma técnica interessante de rentabilizar um produto a partir de seu subproduto. Como separar as inúmeras variáveis de pouco valor causal das poucas variáveis de alto valor causal de seu processo ou produto? Nível de profundidade. Diferença entre saber, conhecer e dominar. Saber, sei que o café é amargo, preto e geralmente toma-se quente. Saber algumas informações de algo ou alguém, geralmente é superficial, logo, frágil ao raciocínio crítico. Conhecer, li alguns estudos sobre o café, já trabalhei no processo de Tora e conheço os testes de qualidade. O conhecer revela certa propriedade no assunto pelos estudos, com grau de vivência e tenta explicar e gerar hipóteses. Dominar, realizei experimentos que geraram a equação y igual a f a x, permitindo um preparo otimizado do café. O dominar algo lhe empodera de forma a criar, manipular o resultado para o lado que lhe convém e com precisão cirúrgica. Análogo aos diferentes tipos de raízes na cana, o saber trata-se de uma raiz superficial que basta uma pergunta para derrubá-la. A função do saber é criar desejo ou não em se aprofundar no determinado assunto, tanto quanto a raiz superficial encontra nutrientes e água na superfície para se fixar e crescer viçosa. O conhecimento trata-se de uma raiz de fixação, com profundidade mediana e que está fundamentada em estudos, prática e argumentos, ou seja, precisa mais perguntas para abalar a estrutura, tanto quanto a raiz de fixação que tem a função de ancorar os colmos ao solo. O domínio trata-se de uma raiz cordão, de alto nível de profundidade. Não importa o quanto corta-se no topo, a raiz cordão é a prova de crenças, pois tem a capacidade de recriar o fenômeno na cana, tanto quanto a raiz cordão encontra fontes de água purificadas e nutrientes para a subsistência da planta. Somente quem domina o assunto é quem tem este poder. Você leu certo, poder. O método de destilação de conhecimento. Tendo uma noção da diferença de profundidade do conhecimento, precisamos descobrir técnicas e métodos que sirvam de ferramenta para atingir tal profundidade do conhecimento. Mais uma vez, farei uma analogia da destilação à extração do conhecimento. Em um indicador ou um fenômeno a ser estudado primeiramente antes de uma ação, há uma mistura de variáveis conhecidas e monitoradas, conhecidas e não monitoradas, há ruídos, desconhecidas e monitoradas e desconhecidas e não monitoradas. Vamos separar as variáveis desta mistura e reservar apenas o que consideramos valorosa. Aquecimento da mistura. O fenômeno, conhecido popularmente como problema, é aquecido em banho-maria, em baixa temperatura e em um ambiente propício, o pensamento crítico. Fase pré-inicial. A estrutura de destilação é preparada por camadas ou pratos próprios para remover variáveis específicas de cada fenômeno. Tais variáveis são encontradas no mapeamento dos processos e produtos. Fase inicial. Uma das etapas do processo é a medição que deve ser validada juntamente ao processo de produção. Fase intermediária. Experimentos fatoriais fracionados são planejados e executados para aprender o máximo com o mínimo esforço possível. Fase de refino. Experimentos fatoriais completos são planejados de acordo com os estudos anteriores, ajustando níveis e incluindo ruídos experimentais. Fase semifinal, a condensação. Nesta fase o conhecimento purificado e valoroso é validado por meio de experimentos específicos. Fase final. Ao passar por todas as fases de destilação, o método científico nos oferta o suprassumo da ciência, y igual função x. Erguemos o Erlenmeyer com o elixir do conhecimento e brindamos a ciência. O destilador dever ser montado de acordo com o grau de conhecimento que há no fenômeno indicador a ser estudado. Muitos subprodutos são gerados a partir deste processo de destilação que é removido ao passar pelo do método científico. Nada é jogado no lixo, ou seja, na ciência não existe resultado ruim, existe apenas o resultado. Não cabe à ciência e ao cientista definir o que é bom e ruim. A bebida vinho espumante foi descartado por muitos anos por ser considerado um resultado ruim na época e atualmente é considerado um resultado bom e consumido por pessoas de alto poder aquisitivo. A pureza do conhecimento requer técnica avançada para extrair o máximo no menor tempo e com o menor esforço possível. As pessoas utilizam no seu dia a dia este conhecimento destilado sem muitas vezes imaginar como se chegou a ele. Este, na minha visão,
É o maior erro da ciência, em divulgar o que se aprendeu sem valorizar ou como se aprendeu. Sobre o autor. Rafael Machado é sócio-diretor da Lerneluda, co-criador do SAS Science, cofundador do programa Cientista do Bem Marca Registrada. A Lerne tem o propósito de disseminar um método científico prático, capaz de gerar valor financeiro para a empresa, a carreira do profissional e aos institutos beneficentes voltado a crianças em estado vulnerável.